Estamos de volta e dessa vez, ou desta feita, para acrescentar um pouquinho mais aqueles vídeos que vocês devem ter visto, que estão disponíveis no YouTube, no Face, no Instagram e também na nossa página. Por que nós resolvemos voltar? Nossa equipe, o Nils e eu, achamos por bem discutir um pouquinho mais a respeito do Andersen. Não somente a Pequena Sereia, mas um pouquinho mais a respeito do Andersen. Vale lembrar que os vídeos que nós fizemos, nós buscamos ter uma ordem, uma organização didática. Então, nós começamos falando um pouquinho sobre o Andersen e sobre os contos que poderiam ser ou servir de introdução ou um background para depois ele escrever a Pequena Sereia. Nós fizemos uma demonstração de um pequeno acervo relativa à Pequena Sereia, livros, figuras, pratos, pinturas e coisas desse sentido. E depois fizemos também uma discussão sobre a questão social, econômica, a classe social, aspectos que foram muito importantes na vida do Andersen, mas também retratavam a Europa naquele momento. E aí partimos para a crítica a respeito da inspiração que a Disney teve num conto do Andersen, A Pequena Sereia. Hoje, então, nós resolvemos dar assim um formato de conclusão a esses vídeos e resolvemos discutir um pouquinho a respeito da importância da leitura desse conto. Então, a primeira sugestão nossa é que vocês façam uma leitura da Pequena Sereia numa versão bem feita. Eu recomendo versões que tenham passado por uma orientação de um professor, de orientador, de um pesquisador dinamarquês, para que sejam mantidos, ou para que estivessem mantidos todos aqueles aspectos que são fundamentais e que são parte do conto e que não podem ser deletados. Então, a primeira sugestão minha é que façam uma leitura da Pequena Sereia. Então, essa é a primeira sugestão. A Pequena Sereia, ela foi objeto de estudos na área da psicologia, na área da sociologia, na área da neurociência. Então, há muitos estudos relativamente a esse conto. Bom, então eu entendo que se esses estudos existem, é importante que se discuta um pouco mais e que se leia um pouco mais, não é? O conto, para que nós tenhamos outros olhares, outras interpretações, outras versões. Sabe-se muito bem que quando o Andersen começou a escrever, o título da coleção que ele lançou pela primeira vez era Contados para Crianças. Posteriormente, ele tirou para crianças e deixou contos ou histórias. Por quê? Porque os contos do Andersen tanto podem ser lidos pelas crianças, e aí nós vamos ter uma interpretação segundo o olhar, as vivências e experiências da criança, quanto eles podem ser lidos por adultos. E aí nós teremos, então, uma interpretação, uma leitura, uma reflexão a partir das experiências e das outras leituras realizadas pelos adultos. Então, o mundo da leitura oferece interpretações muito diversificadas. Vai depender da experiência de leitura de cada um de nós, basicamente. Muito bem. Então, essa particularidade sobre os contos de Andersen vai esbarrar numa outra questão, que é a questão
dos contos dele não apresentarem sempre um final feliz. Na verdade, o Andersen não buscava essa magia dos contos de fadas e aí esse final feliz que muitos contos de fadas têm. O Andersen era um leitor da sociedade da sua época. O Andersen era um crítico social, paralelamente ao fato dele ser um grande escritor. E acho que porque era um crítico social, ele era um grande escritor. Então, o Andersen buscava em seus contos, em suas histórias, em seus relatos de viagem, sempre apresentar alguma coisa que tivesse relação com a sociedade, com o cotidiano, com aquilo que fazia parte não do mundo imaginário, mas do mundo real. Apesar do Andersen viver num período caracterizado pelo romantismo, com características desse período do romantismo, ele era um escritor além do seu tempo. Ele era um escritor que priorizava experiências que pudessem conectar o leitor, a pessoa comum, com o mundo da literatura, né? Porque essas experiências do cotidiano não eram experiências criadas por ele, mas eram experiências vividas por ele. Então, de certa forma, o Andersen também foi um precursor do modernismo, porque nesse sentido ele buscava conectar o mundo real e o mundo imaginário e criava então um ambiente para o leitor expandir suas ideias, expandir seus sentimentos, expandir as suas possibilidades de leitura. Isso é muito presente na obra do Andersen. Bom, há pouco tempo atrás, nós lançamos um livro que é uma leitura, vamos dizer assim, bastante interessante, porque ele é um livro escrito no período romântico, mas com uma característica extremamente modernista. São pequenas histórias que nós chamamos de sketches e que são histórias que têm um final aberto. Não há um final na história. O Andersen sempre deixa o leitor pensar como aquela história poderia finalizar. A obra aberta, que tanto se discute hoje na literatura. Ele já fez isso em 1800, né? Durante o período que ele escreveu. Eu estou falando de um livro que em dinamarquês chama-se Billedbog uden billeder, que significa um livro de gravuras sem gravuras, que é esse livro aqui. Nós fizemos a tradução desse livro, ele está disponível para compra no site da Amazon, e esse livro, ele realmente é vamos dizer assim, um precursor do modernismo no mundo, né? Na literatura mundial, na literatura, particularmente na literatura dinamarquesa. Então, eles são pequenas histórias que apresentam sempre o final aberto, de forma que o leitor possa viajar pelas linhas e entrelinhas dos contos, das histórias. Ele é muito interessante e eu fico assim, muito feliz de ter podido traduzir esse livro para o português, de forma que muitas pessoas pudessem ter acesso a ele. Então, o Andersen era isso. O Andersen era aquele escritor que, porque viajou muito, porque transitou por diversos, vamos dizer assim, patamares sociais, porque conviveu com pessoas da alta sociedade, mas também com trabalhadores. Ele dava muita atenção aos trabalhadores, foi sempre muito convidado para dar palestras nos sindicatos de trabalhadores e ele fez isso com muita dedicação e com muito amor. Tanto que foi homenageado pelos trabalhadores dinamarqueses quando ele faleceu. Então, para esse momento, eu gostaria de deixar esse recado.